O Tribunal Superior do Trabalho livrou uma empresa rural de multa por não contratar portadores de deficiência. Entenda o porquê na reportagem de Luana Carvalho. Para o deficiente físico, ainda há muito o que conquistar no mercado de trabalho. Alguns setores simplesmente não empregam esta mão de obra, mas se engana quem pensa que a limitação pode atrapalhar o desempenho de pessoas como a Sirlene, que após 3 cirurgias perdeu a visão. Hoje as pessoas ainda não acreditam muito que o deficiente é capaz. E sabendo nós que às vezes nós, deficiente, é muito mais capaz do que a pessoa normal. Hoje eu vou atrás, corro e sempre consigo. Jones Ribeiro já nasceu cego e conta que o próprio deficiente não aproveita as oportunidades que a vida oferece. Eu acho que você tem que correr atrás, tem que botar metas na sua vida. Quando chego no fim do dia, deito na cama, agradeço a Deus por ter essa profissão e amo. Divina Borges tem perda parcial da visão. Hoje ela trabalha como monitora, mas antes era professora de matemática. Guarda a triste lembrança de ter sido discriminada e chamada de cega pelos pais dos alunos. Os pais disseram que eu não era capaz de dar aula para os filhos deles, porque não ia querer uma professora cega, porque menino talvez ia bater em outro menino, eu não ia ver, mas não foi nada disso. Aí me levaram para uma junta médica, perícia médica, e eles viram que eu sou capaz, como qualquer outra pessoa, para dar aula de matemática. A Lei 8.213 de 91 da CLT determina que todas as empresas privadas acima de 100 funcionários têm que contratar profissionais com alguma deficiência. A cada 100 funcionários, 2 a 5 têm que ser deficiente. E se a lei não for cumprida, a empresa é penalizada com multa pelos fiscais do Ministério do Trabalho e o valor é determinado pelo juiz. Já as empresas públicas, a Lei 8.112 de 90 reserva uma cota de 20% para os deficientes, independente do número de vagas. Em Minas Gerais, uma empresa rural foi multada pelos fiscais do Ministério do Trabalho por deixar de preencher o percentual dos cargos de profissionais portadores de deficiência. A empresa então entrou na Justiça, alegando que procurou o apoio do Sistema Nacional de Emprego, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da agência do INSS para a seleção dos candidatos, mas não conseguiu encontrar ninguém. Para o relator, na segunda turma, o ministro Renato de Lacerda Paiva, ficou comprovado através de documentos digitalizados que a empresa se esforçou para encontrar funcionários com deficiência e não conseguiu. Por isso, livrou o empregador do pagamento da multa por não preencher o número de vagas para deficientes físicos. Se ela não obtém um número mínimo previsto em lei, mas se esforçou no sentido de cumprir a determinação legal, ela não pode ser imposta, logicamente, por uma pena, né, nesse sentido de ser multada. E para falar sobre a questão das cotas, nós convidamos o advogado trabalhista Nilton Correia. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, o deficiente físico, ele tem direitos específicos na legislação trabalhista? Não, direitos específicos trabalhistas não. A partir do momento que ele acessa o emprego, os direitos são idênticos ao de qualquer outro trabalhador. Ao assinar a carteira profissional desse tipo de funcionário, do deficiente físico, há alguma recomendação específica ou não? Não. Primeiro, deve assinar a carteira, que é algo que está se tornando lamentavelmente raro no Brasil, né? Mas não, a empresa não tem que ter cuidado. Assinar normal é um trabalhador como qualquer outro trabalhador, com absoluta identificação, com absoluta identidade como qualquer outro trabalhador. Então ele vai trabalhar com as mesmas condições de qualquer outro empregado. Então ele não teria direito a uma jornada especial, por exemplo? Pelo fato de ser portador de deficiência, não. Pode ser em razão do tipo de trabalho que ele vai executar. Né? Mas por ser portador, não. E com relação aos salários, tem alguma diferença dos demais? Não, até aí a própria Constituição tem um dispositivo explícito no artigo 7º proibindo qualquer discriminação de salário em razão de ser portador de deficiência. Tá certo? Então, vamos agora responder a uma pergunta sobre esse tema que foi gravada nas ruas. Vamos ouvir.
Por que o servidor público portador de deficiência não tem direito à aposentadoria especial, se a Constituição garante isso? E então? Pois é, porque a aposentadoria especial ela tem uma razão específica, aí que não inclui o portador de deficiência. O portador de deficiência, ele é um cidadão, aliás, essa é a grande disputa, essa é o grande ideal, ele é um cidadão como qualquer outro cidadão. O que tem que se dar para ele é identidade de oportunidades, ou seja, compensar a deficiência dele. Quem que pode ser considerado deficiente físico? Olha, o deficiente físico é aquele que tem uma perda, no sentido de uma redução, uma diminuição de suas habilidades, sejam de plano fisiológico, anatômico, psicológico, enfim, que não possibilite que ele exerça de forma ordinária aquelas funções que são funções comuns e que qualquer ser humano pode executar sem dificuldade. Tá certo. Vamos agora para a próxima pergunta. Vamos ouvir. Meu nome é José, eu sou motorista, minha profissão. Eu gostaria de saber se existe cota racial nas empresas privadas. E a questão da cota racial, ela existe também? Não. A cota racial não existe. A cota racial existe para outras finalidades, como a educação, etc. Para trabalho, não. O Estatuto da Igualdade Racial, assinado no ano passado, editado no ano passado, em 2010, ele prevê que o poder público deve produzir políticas públicas para facilitar o acesso do negro ao trabalho. Há uma discriminação, e essa discriminação tem de ser, inclusive, salarial, mas é uma discriminação que acontece na prática, não em razão da lei. Acontece na prática. E o Estatuto da Igualdade Racial visa eliminar essas desigualdades. Agora, voltando à questão da cota para a pessoa com deficiência, todas as empresas têm que ter esse tipo de profissional? Sim, toda empresa deve ter. É claro que ela obedece um critério que está na Lei 8.213, a Lei da Previdência, que é a partir de 100 empregados. Então, a partir de 100 até 200, ele tem que ter 2%, de 200 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4%, a partir de 1.000, 5%. Então, há um limite de 2%, um limite mínimo de 2% e um máximo de 5%. Há um projeto de lei, parece que já foi aprovado, que reduz para 50 empregados. Empresas a partir de 50 empregados. De 50 a 100, ele teria que ter pelo menos 1%, mas ainda não foi sancionado. Caso a empresa desrespeite essa regra, vai estar sujeita a multa? Ela sofre uma penalidade significativa. Essa penalidade pode ir de em torno de 1.200 até mais ou menos 120 mil reais. Varia conforme a quantidade de empregados, a quantidade de vagas e a quantidade de vagas não preenchidas. Tá certo. Vamos ouvir mais uma dúvida. Meu nome é Sérgio Dias, eu sou autônomo. Eu gostaria de saber se uma empresa pode se recusar a contratar um deficiente físico se ele não estiver capacitado. Muitas empresas alegam isso, né? Argumentam que não estão contratando porque a pessoa não está qualificada. E aí, como é que fica a questão? Esse é um dos temas mais polêmicos que tem nessa questão. A empresa não é obrigada a contratar se ele não tiver a qualificação. Agora, a qualificação, esse projeto de lei que me referi, que quer reduzir para 50, ele também já tem uma previsão para que as empresas procedam à qualificação com uma redução no desconto no imposto de renda. A qualificação é importante, mas a qualificação não deve ser vista pelo lado intelectual. A qualificação deve ser vista do portador da deficiência diante do trabalho. Ele tem que estar qualificado a produzir aquele trabalho. Então, não é, a qualificação deve ser uma qualificação no sentido técnico, para exercer aquela atividade. Pois é, então o que as empresas têm que observar ao contratar um profissional com deficiência? No que ela tem que prestar mais atenção? Primeiro, proceder a qualificação dele. Se perceber que ele ainda detém a qualificação. Várias empresas têm sim se livrado do pagamento de multa, desde que comprove que ela tem procurado o mercado, ela tem oferecido as vagas, ela tem a oferta das vagas, mas ela não consegue obter as pessoas para o exercício daquela atividade. Aí sim, ele tem que procurar o Ministério do Trabalho, procurar a ANPAE, procurar o Ministério Público do Trabalho, tomar essas cautelas, a empresa deve tomar essas cautelas e dizer que ofereceu e não conseguiu obter a quantidade desejada. A empresa que passar a contratar apenas pessoas com deficiência leve pode ser vista como discriminatória ou não? Não.
Não há discriminação nessa qualificação do tipo de portador de deficiência. Há outros tipos, sim, que as empresas devem prestar atenção. Por exemplo, uma empresa foi punida porque colocou todos os portadores de deficiência física em um só setor. Isso foi considerado um ato discriminatório. Quer dizer, há de ter esse tipo de cuidado. Quanto a quantificação da deficiência, não é o caso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.